galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro, esta nossa academia dos neurônios. Eu venho convidar você para essa nossa jornada do conhecimento. Você já se perguntou, quando eu tomo um medicamento, o que acontece? Quando eu tomo um medicamento para dor de cabeça, como que a dor de cabeça passa? Peraí, eu boto um comprimido dentro de mim e o que acontece depois? Por onde que o medicamento passa? Como que ele vai fazer o efeito? É um comprimido, eu tomo com 250 ml de água. O que acontece? Você já se perguntou, já ficou as interrogações na sua cabeça? Se você está curioso, você quer saber o que acontece quando você toma um medicamento? Vem com a gente! Galera, para nós entendermos o que a medicação faz com a gente, nós precisamos entender dois parâmetros, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Eu vou começar pela farmacodinâmica. No próximo vídeo eu falo da farmacocinética. A farmacodinâmica, ela consiste no estudo de ações e efeitos de fármacos e seus mecanismos de ação no organismo. Ou seja, a farmacodinâmica, ela vai estudar o mecanismo de ação da medicação e o que a medicação faz para atuar, para provocar um efeito no nosso organismo que nós chamamos de resposta biológica. Não é simplesmente só tomar o comprimido e entrar e vai acontecer uma mágica do mágico de Oz e de repente, pum, não. Existe todo um processo bioquímico e um processo farmacotécnico que vai permitir com que a medicação faça um efeito apropriado na sua dosagem apropriada. Então a farmacodinâmica, ela estuda isso, os efeitos dos medicamentos e os seus mecanismos de ação no nosso organismo. Primeiro de tudo, o medicamento ele entra, ele vai ter todo um processo, vai ter toda uma passagem no nosso organismo que eu vou falar no vídeo de farmacocinética. Aqui eu vou falar da farmacodinâmica. Assim que o medicamento entra, ele é absorvido e ele entra na nossa corrente sanguínea, o medicamento ele tem uma estrutura química, ele tem um formato químico e ele precisa chegar num local apropriado para ele. Nós chamamos esse local apropriado de receptores. Nos nossos tecidos, que são compostos por células, todos eles existem receptores, proteínas, canais iônicos, enzimas, moléculas carreadoras. E essas moléculas são usadas para reações químicas no nosso organismo. Elas são usadas normalmente para o nosso organismo. Por exemplo, nós temos receptores nos nossos neurônios que são usados para reações químicas do cérebro. Os medicamentos vão entrar no organismo e vão aproveitar desses receptores. Digamos assim, o medicamento ele é extremamente apaixonado pelo receptor. Ele é seduzido pelo receptor. Ele quer entrar em contato com o receptor. E a partir do momento que o medicamento entra em ação com esse receptor, é que ele precisa ter a capacidade de ativar esse receptor, esse local que recebe ele no nosso organismo, e a partir desse recebimento ele vai provocar um efeito no nosso organismo chamado de resposta biológica. Esse efeito pode ser aliviamento de uma dor de cabeça, abaixamento da temperatura de uma febre no caso dos antitérmicos, matar uma bactéria no caso dos antibióticos, baixar a ansiedade no caso dos ansiolíticos. Os efeitos nós chamamos de resposta biológica. E assim vai, dos receptores, os alvos do medicamento, as gatas do medicamento que ele quer alcançar no nosso organismo, nós temos os receptores, as enzimas, as moléculas carreadoras, os canais iônicos e os ácidos nucleicos. É mais ou menos assim. Então, o medicamento ele entra no organismo, ele passa por todo o trajeto dele no organismo, chegando lá, ele vai se ligar num receptor. Lembre-se, num tecido, numa região do nosso organismo, não tem apenas um único receptor, tem vários. Mas o medicamento ele é um cara muito fiel. A boa parte das medicações são específicas, eles são fiéis. Eles querem se ligar com o seu receptor específico, entrar nele, ativar ele e provocar a resposta biológica. Mas como nós sabemos, nenhuma medicação é 100% específica. É daí que se originam as reações adversas ou os efeitos colaterais. A medicação, ela não é 100% específica. A parte específica dela vai se ligar no receptor, vai ativar ele e vai provocar a resposta biológica. Provocando a resposta biológica, provocando um efeito no nosso organismo. Mas existem partes deles que não são específicas. E essas partes vão interagir com outros receptores do nosso organismo. Por exemplo, provocando os efeitos colaterais, as reações adversas, uma sonolência, uma febre, e entre muitas outras, vai provocar as reações adversas. Então, os efeitos colaterais vêm porque as medicações não são 100% específicas. É mais ou menos assim, a medicação vem, ela vê aquela linda receptor, que ele ama ela,
e ele se liga nela. Quando ele se liga nela, ele tem que ter a capacidade de ativar aquele receptor. Ativando ele, vai ativar uma sinalização extracelular, ou seja, fora da célula. Essa sinalização extracelular vai encaminhar para uma molécula dentro da célula, e dentro dessa célula vai ativar uma série de cascatas de reações, uma atrás da outra, até que se desencadeie na tão esperada resposta biológica, ou o efeito do nosso organismo. Um exemplo, por exemplo, uma medicação, ela está fora da célula, ela atravessa a membrana fosfolipídica da célula, aí ela vai lá para o núcleo, a molécula química vai lá para o núcleo, a gata dele é a cromatina da célula, ele vai para lá, e quando ele chega na cromatina, ele se liga. Quando ele se liga na cromatina do DNA das nossas células, ele vai ativar genes específicos. Essa ativação de genes específicos é a resposta biológica que nós queremos. Na farmacodinâmica, mais ou menos assim. A afinidade diz que medicamentos, eles têm uma preferência por certo tipo de receptores e outros não. Isso fala assim, sabe quando a afinidade? Você olha para aquela pessoa amada sua e você fala assim, nossa, como eu tenho afinidade com você. Sabe aquela questão que você fala assim, eu tenho uma química com fulano de tal, eu tenho uma química com a minha namorada, eu tenho uma química, chega e bota os coraçãozinhos assim. O medicamento é assim, ele tem afinidade com alguns receptores, ele tem uma química maior com certos tipos de receptores. Mas o medicamento, ele precisa ter eficácia. Quando nós dizemos que ele tem eficácia, nós dizemos que ele é um fármaco que, uma vez ele se liga no receptor, ele tem a capacidade de ativar ele. Ou seja, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, a pessoa fulano de tal tem a capacidade de me irritar. É só ele começar a falar que eu começo a ficar brabo. Ele ativa a minha irritação. O medicamento, ele tem que ter uma eficácia para fazer alguma coisa. Ele tem que se ligar no receptor e ativar ele. Depois que ele ativar, é que ele vai provocar a resposta biológica. E existem medicamentos que são específicos. O medicamento, ele tem um formato. Digamos que ele tem um medicamento, um exemplo que não é bem assim. Um medicamento é o formato de um triângulo. Esse triângulo vai se ligar no receptor que tem um encaixe de um triângulo. Esse triângulo se encaixando no receptor que tem um encaixe de um triângulo e ativando o receptor vai provocar a resposta biológica no nosso organismo. E assim funciona para quase todos os tipos de medicação. Existem as medicações que são agonistas, são aquelas medicações que, uma vez ligada no receptor, ela vai produzir resposta biológica. Existem medicações que são antagonistas. As medicações que, uma vez ligada no receptor, ela não provoca resposta biológica, ela não provoca efeito. E muitas das terapias usadas nos dias de hoje têm esse efeito antagonista. Esse efeito antagonista é utilizado para algumas finalidades. Depois nós falamos de mecanismo de ação. O que é mecanismo de ação? É o seguinte, é a compreensão de como um medicamento vai atuar no nível molecular do nosso organismo para produzir uma resposta biológica. Vou dar dois exemplos para você. Os ansiolíticos, eles se ligam no receptor no nosso sistema nervoso central chamado de GABA. Para a sinapse conseguir passar, ou seja, o impulso nervoso, a eletricidade do superchoque, conseguir passar, a membrana do neurônio precisa estar polarizada, cargas positivas fora e cargas negativas para dentro, que a gente chama de potencial de ação. Essa energia precisa passar. E se o neurônio não tiver com o potencial de ação, com a membrana polarizada, a sinapse não passa. A ansiedade é justamente porque o potencial de ação está muito alto. A sinapse está passando com os neurônios, está te deixando irritado, está te deixando com insônia. O que o ansiolítico, por exemplo, o diazepam faz? Ele se liga no GABA. Quando ele se liga no GABA, uma proteína de um neurônio, ele começa a hiperpolarizar, fazendo um influxo de um monte de cloro. Hiperpolarizando a membrana do neurônio, o neurônio não vai conseguir atingir o potencial de ação. Uma vez ele não atingindo o potencial de ação, a sinapse não passa. Excitabilidade neuronal, ou seja, o emaranhado de fio desencapado no seu cérebro, não vai baixar. A excitabilidade neuronal vai baixar e você vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo. Você não vai dormir tranquilo, você vai ficar de boaço, só na paz. Outro exemplo de um mecanismo de ação é por exemplo, a penicilina, que é um beta-lactâmico. Ela se liga numa enzima que é essencial, fundamental para que a bactéria forme uma parede celular perfeita e boa. Ela se liga nessa enzima, então a bactéria ela precisa dessa enzima. O medicamento se ligando nessa enzima, ele não vai deixar essa enzima ser usada na formação da parede celular daquelas bactérias. E a bactéria vai formar uma parede celular deficiente. Formando uma parede celular deficiente, a bactéria vai ser morta por pressão osmótica dentro do nosso organismo. É mais assim,
assim, é você compreendendo aos níveis moleculares, ou seja, qual o ânion, qual o íon, o que a medicação faz, em que receptor ela se liga, como que ela vai provocar a cascata de reação para provocar o efeito no nosso organismo. A medicação ela precisa ter todos esses efeitos e é mais ou menos desse jeito. O mecanismo de ação nós compreendemos ao nível molecular de como as medicações agem, ou seja, de como o herói, o Superman chamado medicamento entra no nosso organismo para combater o inimigo que está desequilibrando o equilíbrio do nosso organismo, causando doença e resolvendo o problema, a parada. Então, medicamento, mais ou menos assim, farmacodinâmica, é assim. Então, galera, se você gostou do vídeo, não perca a outra parte que vai ser sobre farmacocinética. Vem com a gente nessa academia dos neurônios, vamos malhar, vamos bombar os nossos neurônios. Vem com a gente.